questão da segurança da salvação, isso é uma doutrina, né, que os batistas, eles já têm há séculos, né? E os Mas não tem isso na Bíblia. Mas não tem isso na Bíblia. Bem, aí nem assim... tem aquela colocação que diz assim, se Jesus não morresse na cruz, eu que morreria na cruz. Também não tem isso na Bíblia. Isso. O que acontece? Primeiro, né, somos amigos, estamos juntos. E aí, em relação a essa situação, ai meu Jesus, esse aqui é o bugado. E aí é engraçado que a tela não tá legal. E aí vamos ver se desliga. O que acontece? A nossa declaração doutrinária, ela fala que nós somos livres para entrar e a gente pode desfrutar tá legal, muito obrigado. A gente pode desfrutar da segurança da salvação com o entendimento de que nada vai nos separar do amor de Deus e que o filho, ele não vai deixar de ser filho porque ele tropeçou no caminho, né? E aí o que acontece? O que Paulo está deixando claro aqui? Que não há esforço que a gente possa fazer que vá garantir a nossa salvação. E que se for uma questão de eu não pecar para não perder a salvação, eu já perdi, porque a questão não é se eu vou pecar, é quando. E detalhe, enquanto eu estou pensando em quando vou pecar, já devo ter pecado sem nem ter sabido. E aí o que acontece? Isso, estou falando do que está inconsciente, porque tem um consciente que a gente sabe que é pecado, mas está pecando, né? Tem esse daí, né? E aí nesse caso, nem todo pecado é descarado, ele está pecando sem saber. E aí, diante dessa situação, né, em pecado me concebeu minha mãe. Né? Vocês viram aquele rostinho daquele bebezinho simpático, é um pecador, ele só não sabe, entendeu? E aí, mas ele não está perdido, não, porque dele é o reino do céu, mas é pecador, entendeu? Ninguém ensina ele algumas coisas que ele já faz, a gente não ensinou aqui. E aí, digamos, se a gente pegar o assunto da perda da salvação, o que há outras denominações que no seu gosto doutrinário isso é contemplado, eu entendo que a gente fica numa situação meio complicada. Por quê? Porque qual é o pecado que faz a gente perder a salvação? Uma pergunta, né? 2. É esse pecado? Vamos lá, eu lembro que eu estava no seminário e um aluno falou, o adultério. Eu falei, mas qual adultério que você está falando? Conjunção carnal, a olhadinha ou a mente? Porque de repente você não saiu de casa, como assim, o nome da minha esposa é Gisélia. Gisélia, vou lhe trair. Não foi isso que aconteceu. Mas agora, e se aqui na minha mente eu já traí minha esposa? Aparentemente eu não traí, mas aqui já era. Então eu já perdi minha salvação. Aí eu, não, Senhor, me perdoa porque eu não devia e tal, não sei o que lá. Aí beleza, tinha arriscado o teu nome, vou apagar, vou passar um link de paper, vou escrever de novo. E aí nesse caso, resolveu a parada. E aí, digamos, tem a conjunção carnal, tem o pensamento, tem a olhadinha, né? E aí de repente, né, eu olhei para aquela forma física que me despertou. E assim, tem gente que fala que o problema não está na primeira olhada, está na segunda. Aí o espírito de porco, então não vou dar 2 olhadas, vou olhar direto, né? E aí nesse caso, por exemplo, gente, na capacidade de burlar a lei, gente, a gente vai caçar sempre um negócio. E aí, por exemplo, eu peguei o assunto, né, do adultério, né, que assim, na cabeça da gente, adultério é o quê? É o camarada que joga pelo ralo 30 anos de casado. A gente não pensa que adultério, né, é o camarada que está no carro sem a esposa, né? Porque com a esposa do lado, a esposa já viu a xuxinha, o fio quebrado do cabelo da dona, a unha descascada e olhou para o marido, né? Com a mulher no carro, ele não é maluco, ele olha só para o horizonte. Mas agora, ele está sozinho. Aquela olhada que ele deu, arrebentou com a vida dele. Entende? Porque ele está saindo de casa para a igreja. De casa para a igreja ele viu um negócio que ele assim, não vou ver isso nunca mais. Deixa eu olhar aqui só para conferir. Deixa eu olhar esse mocotó. E aí, e aí nessa brincadeira já foi a salvação. Ou então vamos lá.
O irmão está pregando. Ele está mandando indireta para mim. Mas daqui a pouco eu vou pegar o microfone e vou cantar um louvor. E na hora de cantar o louvor, eu também vou mandar um negócio para ele. Já foi! Ou então, por exemplo, vamos ter uma assembleia para decidir um negócio. Aí a gente vai de casa em casa. Falando, olha só, é o seguinte, ó. Te ajudei naquele dia, não sei o que lá. E aí a gente rola um mensalão, né? Olha só, aí pá, não sei o que. E aí, por exemplo, se a gente for olhar, não tem. Assim, eu respeito a ideia da perda da salvação. Mas assim, quando eu pensei na perda da salvação, eu fiquei desesperado, porque eu pensei, como eu faço para conservar a minha? Entende? Até porque eu, como pastor, eu entendo que eu pego mais do que o rebanho. Entende? Pecar não é a linha principal para não se perder a salvação. Tá, então como é que a gente perde? A Bíblia fala que Deus nos julgará segundo as intenções do nosso coração. Então, se eu já tenho uma mente fragilizada por pecado e na minha consciência eu trabalho essa coisa com tranquilidade, naturalidade, eu vou perder a salvação. Mas se no meu coração eu peco, mas não tenho desejo de pecar, se eu tenho um coração voltado para as coisas que Deus quer que eu faça, se no meu coração existe essa proposta, Deus vai me julgar segundo o proposto do meu coração. Então se eu tiver essa atitude, eu posso dar uma olhadinha com tranquilidade. Aí já não é mais a intenção do seu coração, não é o caminho correto. Não, mas eu não saí de casa querendo dar uma olhadinha. Apareceu. Fica do olho. Aí não. É o olho. Se fosse cego, Não. Então, eu não sei, gente, se dá para perceber, que assim, a respeito disso, eu não vou pegar o caminho da declaração doutrinária, porque eu entendo que não é meu papel de conversar isso com o irmão. Mas assim, eu falo da minha crise, né? Porque assim, como eu tenho origem pentecostal, eu tomei uma decisão por Jesus aos 11 anos numa Assembleia de Deus, fiquei só até 13 anos, mas assim, foi o suficiente para ter aquela ideia, né, do mérito, né? E assim, e qual era a angústia do mérito? A angústia do mérito, que assim, eu posso ter um mérito para manter a minha esposa, eu posso ter um mérito para segurar o meu emprego, eu posso ter um mérito, né, para gastar menos na manutenção do meu carro, eu posso ter um mérito para fazer um mestrado, mas agora o mérito para chegar lá, eu não tenho, porque, por exemplo, eu dou um passo para frente e dou 3 para trás. Eu prego e na pregação, de repente, eu dou uma alfinetada no irmão, coisa que Deus não pediu para eu fazer. Às vezes, num pedido de oração, eu exponho a vida de alguém, né? Vamos orar pelo irmão fulano, porque está fazendo isso. Foi, entende? E assim, no pedido de oração, ou então o levita está meio mordido com o pastor, aí ele vai na hora do louvor, ele larga o aço, né, e tal, só que assim, o pastor não pode dar o troco, porque é indireta, então não dá para, então segura a onda, aquilo, assim, as pessoas estão feridas, estão machucadas, estão chateadas, né, aí o que acontece? Tanta coisa que às vezes acontece em nome de Deus. Eu não estou nem falando, e vamos esquecer a olhadinha, gente. Vocês riram demais desse negócio. Vamos falar de outra coisa. Aí, por exemplo, às vezes tanta coisa que a gente faz em nome de Deus e não faz direito, né? Às vezes o camarada está fazendo um trabalho de seminário e aí ele encontrou um negócio mais mastigado, aí ele fez um negócio, se botou uma maquiagem, pai, mandou, entendeu? Lá na frente, né? Imagina se de repente ele está lá na frente e esse caramba, eu cheguei aqui de um modo que não foi o legal e tudo tal. Hoje eu estou me arrependendo, mas naquele período lá, a minha salvação, como é que ficou? Né? Porque assim, eu entendo que o crente de verdade, ele não quer pecar a Deus. Vamos pensar numa questão de dieta. Suponhamos, né, que você quer dar uma diminuída num pneuzinho. E aí você foi a nutricionista. E ela passou, né, a lista da tortura. E aí você pegou aquilo ali e você está focado. Mas você tem parente, você tem vizinho, você tem a igreja. E a igreja acaba com qualquer dieta. Aí nesse caso, você foi numa reunião, né, dos irmãos da igreja. Aí o que tem lá? Churro, sonho,
coxinha, assim, aí tu vê aqueles negócios, você segurou onda naquela reunião, mas tem a de semana que vem, tem a outra, você está exposto, todo dia aquilo ali, você não quer, mas tem um dia que você fala assim, pô, esse hambúrguer é de carne artesanal, né? Pegar só esse pedacinho, pô, tem um tempão que eu não como batata frita, né? E aí o que acontece? Assim, de vez em quando essas coisas acontecem, você está juntando dinheiro, mas aí você viu o negócio, quer saber? Ah, vou comprar, essa camisa está tão maneira. Entende? Assim, às vezes, assim, não estava no nosso plano. Não é como eu disse, não é aquele cara que está saindo de casa e está dizendo, Gisélia, vou lhe trair. Não é isso. Né? Porque isso daí já é uma coisa mais organizada, planejada, você marca encontro, insinuação, manda fotinha, faz um monte de coisa. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aquela coisa que assim, você foi pego de surpresa. Aconteceu. É que nem quando você às vezes é grosseiro com o irmão da igreja, você não está muito legal, aí o irmão vive dando uma alfinetada direto. Naquele dia você não estava bem. Ele, você devolveu na hora. Né? Não porque não pode fazer isso com o seu filho, meu irmão, como é que é teu filho? Aí às vezes o filho do irmão está com a vida toda enrolada, né? Aí o irmão já levou para o coração, doeu e tudo. Você não queria ofender o irmão, mas ofendeu, né? Aí alguém vai dizer assim, não, mas esse caso é diferente, porque ele não pensou em fazer. Mas se você, por exemplo, está com mágoa de alguém, né? E aquilo está dentro, por exemplo, quando alguém está com mágoa do pastor, mataram o Bin Laden, a culpa é do pastor. Está entendendo? Ah, o garotinho saiu da corrida eleitoral, a culpa é do pastor. Entende? Assim, teve um atropelamento na Avenida Brasil, a culpa é do pastor, porque eu estou com mágoa. Então qualquer coisa vai acontecer. Aí eu pergunto, será que esse cara não é crente de verdade? Ele é, mas ele é humano. E aí aquilo assim foi machucando, que aquilo ficou interiorizado com ele. E quando eu tenho consciência desse grau de humanidade, aí eu posso, né, ver aquele Pedro que me negou e, rapaz, você me ama? Faz o que eu mandei você fazer, vida que segue. Ou como quando Naamã chega para Eliseu e fala assim, ó, eu trabalho do lado do rei e ele tem que ajoelhar assim, mas eu sei que não é para eu ajoelhar. Se eu sou Eliseu, eu ia falar o quê? Ó, você não pode fazer isso não, porque você vai estar indo contra Deus e a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida. Aí o que Eliseu fala para ele? Vai em paz. Assim, ele vai se ajoelhar, né, junto com o rei dele, diante de uma imagem, né, vai levar a terra, mas a terra é uma armação, né? Vai botar a terra para dizer que está se ajoelhando diante do Deus de Israel. E ele fala assim, vai em paz. Porque é o seguinte, ninguém é perfeito, somos pecadores e herdamos a morte. Só que Cristo morreu por nós, Ele pagou a nossa dívida. Então a gente vai pisar na bola, a gente vai. A gente está pisando na bola hoje, se bobear agora. Suponhamos que eu tivesse agora um poder pentecostal e pudesse saber o que está acontecendo na sua mente. Já pegou, pastor. Está dando para entender? O que está na sua mente agora? Será que está tudo 100%? Entende? Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente se acha melhor do que o outro, às vezes a gente se acha mais injustiçado do que o outro. Poxa, eu sou fiel a Deus e ganho esse salário. Ele, por exemplo, é turista na igreja, ele vem quando quer, ele não sei o que, não sei o que lá, e olha o salário dele. Está dando para entender. Olha o poder do pentecostal aí. Entendeu como é que é o negócio? Muitas vezes. Hoje, não bota nisso não, pelo amor de Deus. Você então me entrega lá para a convenção. Aí nesse caso, eu não sei se dá para entender que assim, gente, a gente é isso aí. Pastor, não estou dizendo, pelo amor de Deus, gente, olha só. Ó, salvação é uma coisa, safadez é outra coisa. Fala. Quando a gente expõe... Entendeu? Eu estou falando do salvo que não quer pecar. Isso que eu estou falando, gente. Expor suas fraquezas e necessidades a Deus nessa contrapartida, não é isso, mas o senhor falou, né, entre o crente soldado e o turista, né? Turista e beato. Aí, aquele que está direto ali, né? Você está ali, está fazendo. Está mais na igreja que o pastor da igreja. Você está ralando. E aí você fala assim, aí você vai nessa pessoa.
como o senhor falou assim, a nossa carnalidade não é boa, né? Então quando eu olho para esse crente turista, eu falo assim, poxa, Ih, Maurício. vou pegar ele. Eu não conheço. Ele conhece. Não, ele está turista. Você viu meu louco? Ele anda de Jeep 2020, botar assim. Eu tô ali com o meu carrinho já. E vai com jet ski atrás. O Estado já até deu perdão, nem paga mais imposto, que isso aí tá ruim já. Esse reclamar de Deus, né? Quando a gente expõe essa nossa carnalidade. Não posso dizer que você está perdido. Abre a torneira. Não. Como é que a gente interpreta isso? Eu não sou ainda maduro de que o que a minha mão estendeu para você é isso. E uma outra situação, às vezes, não é nem só a questão da mão que estendeu. Às vezes você quer beber a água que ele bebe, mas você não cavou o poço que ele cavou. Tem isso, né? Entende? Tem um status, né, que é um status atribuído. Por exemplo, digamos, ele é herdeiro de uma fortuna. É um status atribuído. Ele não fez nada para ter aquilo ali. Mas tem um status que é adquirido. Entendeu? Por exemplo, de repente, né, que assim, pela minha impressão, eu imagino que assim, ele tem uma idade de uma época que não era maldade o pai botar o filho para trabalhar. Hoje né? Mas pelo menos parece, né, que ele tem mais de 44 anos. Na minha época a gente podia, então eu acho que ele podia também. Aí acontece, você não sabe se ele começou a trabalhar cedo. Você não sabe se de repente ele assinou a carteira cedo. Você não sabe quantas portas ele bateu que estavam fechadas para ele. Assim, você não sabe um monte de coisa que ele passou para de repente ele estar aposentado com 50 anos de idade, para ele de repente estar, digamos, enquanto você estava em algumas festas, ele estava fazendo a previdência privada, entende? Enquanto você estava alugando filme, né, para assistir no sofá, ele estava saindo do trabalho para ir para a faculdade, passando a madrugada ajudando a esposa a tomar conta dos filhos. Então, assim, um monte de coisa, né, que às vezes a pessoa fez que a gente não viu. E aí a gente simplesmente pensa o quê? Deus foi mais legal com ele do que comigo. De repente ele teve até menos oportunidade que você. De repente ele, como tem menos condições cognitivas para aprender algumas coisas, o que acontece? Ele teve que estudar mais, ele teve que se esforçar mais. De repente você, por ter uma certa facilidade de entender, você foi meio que assim, entendeu? Já viu aquele camarada que ele é muito bom, e como ele é muito bom, ele dá uma relaxada. E aquele cara que tem uma certa dificuldade, então ele escreve, ele grava, ele ouve, ele assiste, ele pergunta, ele faz grupinho com os alunos, ele sufoca o professor. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, a Bíblia fala que os céus são do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Tem coisa que a gente está atribuindo a Deus que tem a ver com a gente. É como, digamos, é muito comum a gente falar assim, a gente mora num bairro que o coração do povo é muito duro. Bem, Jesus disse que o campo está branco. Às vezes eu não fui ao campo e não vi que o campo estava branco. Ou de repente o visitante vem, mas eu não sou um cara acolhedor. Eu tenho o meu lugar, eu tenho a minha panela, eu tenho a minha turma, e o camarada que chegou, ele não consegue se aproximar, porque ele não cresceu junto com a gente, ele não está no nosso futebol, ele não participa do nosso churrasco, até porque a gente não vai chamar um estranho para participar, né, da nossa comunhão. Né? Então o que acontece? Aí a nossa igreja não cresce. Não é bem a nossa igreja não cresce. Não é porque Deus olhou para outra igreja lá. Às vezes tem uma série de fatores. Por exemplo, o camarada é visitante, percebe que a gente aqui discute um com o outro, o pau quebra, aquele negócio todinho. O cara está vindo para cá para melhorar, para ter um casamento melhor, para ter uma vida melhor. Aí ele olha e fala assim, os caras aqui estão com a vida igual a minha. Não, tem aquele ali que está com a vida pior do que a minha. Quer saber? Vou voltar para onde eu estava. Então, às vezes, tem uma série de situações que a gente é sócio do projeto e a gente acha que a gente não é. Então, nós temos, como eu disse, existe a semente, mas existe um ambiente onde a semente é lançada. E esse é o nosso trabalho.
é cuidar da semente. Só que o cristão que é imaturo, ele está sempre achando que a coisa tem que vir de fora. E o problema é que o cristão orgulhoso, ele acha que tudo é ele. Nem tudo é Deus, nem tudo é a gente. É parceria. Deus, ele dá para a gente os recursos e a gente administra os recursos. Deus não dá o recurso e administra. E a gente não tem como administrar o recurso se a gente não tem como. O que a gente produz é pecado. Até as boas obras que a gente pratica são boas obras infectadas pelo pecado. Então as palavras, a pregação, a oração, a comunhão, tudo que a gente faz tem um pouco de pecado porque tem uma coisa nossa ali. E a gente tem que lembrar disso. Por isso que assim, eu vou expor o texto, mas eu vou, que nem é comum o pessoal orar o quê? Senhor, abençoa o pastor Roberlan, que ele não fale nada de si mesmo. Gente, não tem como, vai sair coisa minha. Vai sair. Entende? É aquele caso, eu passei 4 anos dirigindo uma congregação numa comunidade. Eu chamava de favela, né? Mas o politicamente correto, né? O gordo é obeso, o velho é idoso, a favela é a comunidade. E aí, nesse caso, por exemplo, eu passei a minha vida ali. Eu não passei o meu tempo de seminarista do lado do pastor, no gabinete, tá entendendo? Fazendo um trabalho bonitinho. Não! Eu fiquei ali, bandido de um lado, por exemplo, as igrejas pentecostais davam mais crente que os batistas, né? Eu lembro quando eu falava assim, olha, quarta-feira tem estudo bíblico. Ih, irmão, estudo, não sou bom de estudo, não. Entende? Então, aí, por exemplo, você tinha que ver qual era a melhor versão. Era complicado, porque o trabalho batista é bem conteudista, né? E aí, isso, assim, era um negócio meio sofrido. E o que acontece? Quando eu vou para o ministério, a favela vem comigo. Não é por mal. Entende? Aí, digamos, eu sou filho de militar, meu pai era instrutor de sargentos. Então, às vezes, eu posso estar pintando o quadro de um Deus exigente. Mas por quê? Porque a minha figura paterna é uma figura exigente. Se meu pai estivesse aqui, sentado aqui, você perceberia a diferença. Entende o que acontece? Eu não tenho como pregar, pastorear, dirigir igreja, eu não tenho como fazer nada disso sendo alguém que eu não sou. Por isso, como o irmão falou, eu preciso fazer o quê? Tomar conta da minha vida. Claro, ele não usou essa expressão, mas assim, eu preciso olhar o seguinte, eu tenho alguma patologia, eu estou tratando alguma deficiência, eu fiz todos os exames, eu sei, digamos, eu tenho alguma mágoa do meu pai, mas aí nisso, né, que eu olho para o irmão e o irmão lembra o meu pai, e como eu tenho mágoa do meu pai, quando ele prega, eu lembro dele, entende? E por isso, como assim, eu não podia reagir ao meu pai, mas eu posso reagir ao pastor, e ele lembra o meu pai, e assim, só que eu não sei que eu tenho isso. Então às vezes a gente está numa situação que assim, muitos são os problemas. Né? A irmã que apanha do marido, só que ela não conta, porque ela tem vergonha. E às vezes o marido é crente, e bate na mulher. E às vezes é aquele obreiro agarrado com o pastor. E o pastor, cada vez que o pastor bota o irmão lá em cima, mais a irmã fica machucada. E aí o pastor não sabe. Entende? Então, olha quanta coisa acontece. Aí de repente o pastor fala o quê? Irmão fulano é uma benção, mas gente, essa esposa dele... E o tonto do pastor não faz ideia do que está acontecendo. Então, por trás de cada pessoa que está aqui, existem dores, traumas, vícios. E qual a parte complicada? Eu vou compartilhar com quem? Quem vai me estender a mão para me ajudar? Está todo mundo no quesito deu ruim, cada um em alguma área. Mas como a gente não está na mesma área, quando o outro fala, pô, vou tomar vergonha. Né? É como, por exemplo, eu usei o exemplo, a última vez que eu falo da olhadinha, tá, gente? Aí eu dei o exemplo da olhadinha. Um cara que não tem essa dificuldade, ele chama o outro de safado. Só que ele não consegue perceber que ele consegue comprar o bolinho na cantina, não paga, troca de carro e está devendo R$80. Descarado. Mas ele não acha que é descarado, ele acha que descarado é o outro. Fala. Essa perseguição aos pastores, essa
questão profissional mal resolvida. Eu, por exemplo, sou militar, então eu não consegui ser comandante. Então eu posso agora me promover na igreja. Conscientemente, a figura do pastor vai ser essa figura, esse objeto no meu inconsciente, Eu estou entendendo. Então eu vou dar tiro nele, eu queria estar no lugar dele, ganhar o que ele está ganhando. Só que, levando para o lado... Vocês entenderam quando ele falou, vou dar tiro nele, né? Todo mundo entendeu, né? Não, porque do jeito que o povo está sensível hoje, não vai falar. Agora, levando para o lado teológico, a gente vai olhar para a Bíblia que tem mais de 20 dons. E muitas vezes o pastor está fazendo uma visita que é para a diaconia. Mas é... E aí, essa digamos assim, a ausência dessa conscientização do meu ofício, tá? Mais uma vez eu olho para a escritura, não me vejo, tá? Isso é fruto do tiro que está sendo dado, mas é aquela situação. Temos lá em Efésios 4 os dons ministeriais, vamos ver o Romanos 12, os dons de serviço, 1 Coríntios 12 e 14, os dons espirituais, em qual eu estou inserido? E por que eu não faço a minha parte? E todos os órgãos do corpo são importantes. Exatamente. Então, uma vez que eu estou perdido diante dessa situação, eu agora, diante de um país capitalista, onde prevalece o dinheiro, olha, eu vou encher o pé do senhor. Mas eu vou te matar. Exatamente. E às vezes lentamente, entendeu? Lentamente. Vai machucando, vai ferindo. E aí, o lugar que era para ser um lugar de cura, vira um lugar de adoecimento. Você chega feliz da vida e quando você sai cheio de dor que você não sabe de onde vem, você sai cheio de sintoma, você sai cheio de dificuldade. Por quê? Porque era para nós nos curarmos mutuamente, era para nós confessarmos nossas culpas, era para nós nos ajudarmos mutuamente, era para nós estendermos as mãos uns para os outros, como assim, olha, você não está devendo sozinho, eu também estou. Não é a mesma coisa, mas é alguma coisa. Para você é difícil sair disso, para mim é difícil sair disso. Né? E assim, nessa situação, como seria a igreja? Aí eu vou e parafraseio o Larry Crabb, né, quando ele fala sobre o lugar mais seguro da terra. Era para ser um ambiente onde assim, olha, a gente sabe o que é isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Né? Ou seja, aquela angústia, não cara de pau, aquela angústia, né, de assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Como eu queria ser melhor, como eu queria ser diferente, como eu queria, mas que bom que Jesus foi tudo isso que eu queria, e como eu estou revestido de Cristo, Deus quando olha para mim e vê Cristo, então o que eu faço hoje é só gratidão, não é para pagar, porque não tem como pagar, né? E aí, agora rápido como quem rouba, né? Aí a gente mostrando as outras lições, né? Vai só dando um clique para frente, né? E isso daí a gente falou, a dedicação a Deus, o orgulho espiritual, a gente falou quando eu mostrei os recursos didáticos, pode seguir, né? Que aí a questão é de que o cristão dedicado, ele admite que na igreja não existem mocinhos, e por isso ele participa da vida no Espírito. Então aquele negócio, eu vou ficar me decepcionando com os irmãos. Gente, os irmãos, eles têm tanta maldade quanto eu. Entende? É como, por exemplo, já viu que a gente comenta sobre os outros quando ninguém está gravando a gente, quando ninguém está vendo a gente? É aquilo ali que a gente é. E se por um azar o celular ligou, Jesus, tomara que, né, o demônio do celular não ligue sozinho, porque tem hora que o celular liga sozinho, ainda liga nos outros, né? Tomara que esse demônio não apareça nessa hora, entendeu? Acontece, né? Clica por gentileza, né? Maldades na igreja, né? E aí eu pego Gálatas 5,15, né? Se a gente se morde e devora uns aos outros, vai chegar uma hora que a gente não existe mais. Então a gente tem que se proteger da gente mesmo. É aquele caso, os coaches falam muito sobre isso, né? Que assim, o meu maior obstáculo sou eu.
Se eu conseguir aprender a lidar comigo, se eu me autoliderar, fica um pouco mais fácil de lidar com os demais. Né? Agora, se eu quiser que vocês melhorem, sem eu querer melhorar, aí a gente só vai ficar reclamando da igreja. Aí clica aí, por favor. E aí, qual o antídoto? É o no espírito. Os sintomas, né, das obras da carne, de acordo com os comentaristas, a gente divide em tipos de pecados, né? Os pecados sexuais, os religiosos, os sociais e os pessoais. Qual o tratamento? O arrependimento, o enchimento e a caminhada, e o fruto do Espírito é resultado. É aquele caso, digamos, você quer chegar em tal lugar, só que você faz o quê? O método, o meio, o caminho. E chegar no lugar é a consequência. Aí lembra da água que ele bebe e que você entende que Deus que o abençoou, como se Deus escolhesse o seguinte: olha, eu escolhi, né, o Maurício, né? Mauri, né? Eu escolhi o Mauri, né, para ser o senhor do engenho, e eu escolhi o Marcos para ser o contínuo, né? E aí ficou praticamente assim: como foi Deus que decidiu, eu não preciso fazer nada. Deus quis assim, né? E pronto. Agora, quando eu penso o seguinte: o que eu fiz para sair dessa condição? Esse é o caso. Eu sou diabético. Como é que eu fiz? O que eu fiz para lidar da melhor forma com a minha vida, apesar do diabetes? Eu sou cego. Como eu fiz para lidar da melhor forma, né, com o problema da cegueira? Se eu não me engano, acho que foi Sartre que disse, né, que a questão não reside no que a vida faz com a gente, mas no que a gente faz com o que a vida faz com a gente. Aí é a questão. Sou negro, sou pobre, sou gordo, sou velho. Tá, e daí? Esse é o caso, né? Existem pessoas com mais de 70 anos que sabem mexer em mídia social e tem gente de 20 que não sabe. Existem pessoas que não têm mãos e tocam o instrumento com os pés. E tem gente que tem mãos e pés e não toca o instrumento. Existe gente com síndrome de Down que é faixa preta de jiu-jitsu. Existe gente que não tem Down e não é nem faixa branca. Ué, entende? A questão não é o que a vida fez comigo, a questão é o que eu faço. Eu sou protagonista ou sou manada? E aí é a questão. A igreja está do jeito que está. Porque está todo mundo achando que os outros. Senhor, abençoa a minha igreja. Não, Senhor, abençoa a minha igreja através de mim. Abençoa a minha família através da minha vida. Abençoa meu bairro através da minha vida. Né? Meu vizinho é um endemoniado, tá? Mas quando que eu fiz alguma coisa para ajudá-lo a sair do endemoniamento? Né? Então, vamos lá. O fruto do Espírito é amor. Amor com os amáveis é mole. A questão é amar os não amáveis. E você pode passar por isso. Vai. Né? Hábitos, atitudes e relacionamentos espirituais. Nós somos animais de hábitos. Então todos nós temos rituais todos os dias. A diferença é que algumas vezes são conscientes ou não. Pegando o nosso irmão como militar, vem uma coisa de fora para dentro. Tem que ser, senão vai dar ruim.